Fala aí, amigos e inscritos do canal Scooter TV. Tô aqui hoje trazendo para vocês o 6º episódio da série Como Funciona o CVT, e hoje eu vou abordar o tema correia V-Belt. Segura aí. O sistema CVT, ele é um sistema bastante complexo. A gente está acostumado aqui no Brasil com as motos, então todo o sistema fica exposto, facilitando ali o entendimento. Diferente das motos que usam correntes, as scooters elas usam essas correias aqui. Muitas pessoas têm dúvidas sobre vários assuntos que envolvem essas correias aqui. Eu sou uma dessas pessoas, eu tive muita dúvida no começo porque é um pouco contraditório o sistema de funcionamento delas, né? Então hoje eu vou explicar para vocês como que funciona os materiais dessas correias, os principais materiais, e também vou explicar a importância de ter uma boa correia na sua scooter. As correias em V, elas foram desenvolvidas e difundidas na época da Revolução Industrial. Já existiam alguns outros tipos de correia que existem inclusive até hoje, e a gente não vai abordar esse tema porque não é relacionado ao assunto aqui, mas não custa nada falar o básico. Existem alguns tipos de correia no mercado e isso confunde muitas pessoas. Já tiveram pessoas que me perguntaram se as scooters usam correias dentadas. Ela até parece um pouco, mas isso aqui não é uma correia dentada, apesar dela ter esses dentes, essas estrias aqui. Também existem as correias flat ou flat belts, que são as correias retas. As correias em V, elas foram desenvolvidas justamente para você poder aplicar elas em casos onde você precisa de mais rotação e mais torque. Então, se você pensar em uma scooter, por exemplo, pequena, uma Yamaha Jog que tem 50 e poucos quilos, é um peso relativamente baixo. Mas se você pegar uma Yamaha T-Max, que também usa uma V-Belt, ela pesa 200 e poucos quilos. Então, uma média de peso de scooter hoje é de 170 kg, 160 kg, isso fora o condutor. Então, você imagina você sair da inércia, você sair do zero e você fazer uma arrancada para chegar a 60 km por hora, considerando o peso da sua scooter e o seu peso próprio. Fora as bagagens. Então, para isso você precisa de uma correia resistente. As V-Belts, então, elas têm essa característica e elas foram criadas nesse intuito de transmitirem mais potência, porém o entre-eixo das polias ele é bem menor do que uma correia flat. Então ele trabalha com uma rotação variável, porque você vai variando ali entre 1.200 giros até 10.000, dependendo da scooter, até 18.000 giros, uma scooter de competição, por exemplo. Então você tem uma variação muito grande de energia e você também demanda muito esforço dela, tá? Então as correias V-Belt elas foram criadas nesse intuito e seguem aí funcionando bem há mais de 100 anos. Diferente do que muitas pessoas pensam, as correias elas não funcionam com tração nesses dentes aqui. Esse pensamento da correia ela ser tracionada através dos dentes, para quem nunca viu um CVT aberto, é absolutamente comum, e isso vem geralmente das correias dentadas de carros ou as correias sincronizadoras que ligam o motor ao cabeçote. Então ali você tem polias com dentes também, e são polias que elas têm a necessidade de serem sincronizadas, elas trabalham em sincronismo. Então você tem a posição inicial dessa polia, geralmente essa polia tem uma marcação de ponto morto superior e ponto morto inferior, ou seja, a posição do pistão determina a posição da polia. Então essas correias sim, as dentadas e as correias de sincronização, elas têm essa função de funcionarem através desses dentes que tem na polia, justamente para manter as polias sincronizadas. Voltando ao assunto das scooters, elas trabalham nessa posição, então em posição horizontal, sendo que uma polia fica de um lado e uma polia do outro. Essas polias, elas, diferente dos automóveis, dos carros, elas não ficam dentro enganchadas nesses dentes. Elas ficam aqui por fora. Então você tem praticamente aqui um sanduíche. Você tem uma polia aqui, outra polia aqui e outra aqui. Essas polias têm um atrito com a borda dessa correia. Ou seja, todo o atrito entre aquele aço das polias, ele é feito diretamente nessas bordas emborrachadas da correia. Assim você consegue entender a resistência que uma correia dessa tem. Então ela precisa suportar o peso da scooter, o peso do condutor, às vezes até com garupa, a potência do motor, transmitir essa energia cinética
ela transforma a energia cinética do motor em energia mecânica. Ela transmite toda aquela energia do motor para a polia traseira, que consequentemente vai para a roda. Então você consegue já ter uma noção das altíssimas temperaturas e do estresse que uma correia dessa sofre. E aí entramos numa outra questão. Essas correias geralmente elas são feitas com uma borracha e algumas tiras. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ela tem aqui essas costuras, é um reforço para ela não ser tão elástica. E também é uma borracha que suporta altíssimas temperaturas, e no composto dela também vai algodão. Então, basicamente, o que traciona a correia são as laterais dela. Ok? Por isso que falam assim, a correia ela tem um desgaste máximo de tantos milímetros, porque ela começa a ficar mais fina por conta desse atrito, é natural, atrito entre a correia e a polia. A polia também sofre desgastes, isso é assunto para outro vídeo, mas a correia ela tem um desgaste bem próximo ao da polia, que ela é feita em metal. Então você consegue entender a resistência dessa correia. Levando em conta todo o estresse a qual essa correia é submetida, você deve levar em conta a qualidade do material que você está colocando na sua scooter. Essa correia que eu estou na mão aqui, eu não sei nem a marca dela. Tá escrito Aolixin, não sei se é assim que se pronuncia, Aolixin. Só de pegar nessa correia eu já sinto que ela é uma correia de baixa qualidade, ela é uma correia aparentemente já ressecada e ela é uma correia nova. Ok? Então essa aqui é uma correia para NMAX. Eu comprei essa correia apenas para fazer esse vídeo. Então aqui nós temos uma correia de baixíssima qualidade. Ela é bem ressecada, dá para perceber isso, e é uma correia que nunca foi usada. Eu comprei essa correia aqui no Mercado Livre somente para fazer esse vídeo. Esse vídeo aqui ele também tem um caráter educativo. Eu preciso mostrar para vocês quais os riscos de vocês colocarem nas suas scooters correias de baixa qualidade. Atualmente no mercado nós temos inúmeras marcas de correias. Dentre essas marcas, boas marcas, marcas de referência, e também nós temos uma infinidade de marcas sem nenhum tipo de referência no mercado. Eu não vou julgar e dar nomes de quais marcas são boas e quais marcas, na minha opinião, não são boas. Mas eu gostaria de explicar para vocês quais os benefícios de você ter uma boa correia na sua scooter, ou uma correia original, ou uma correia aftermarket de boa qualidade ou superior à original. E quais os malefícios de você colocar uma correia, por exemplo, dessa aqui, que já está esfarelando na minha mão, sem nem ter montado na scooter. Um dos pontos que deve ser levado em consideração é que a sua vida e a vida de outras pessoas está em jogo ali. Não sei se você que está assistindo aí já estourou uma correia. Eu já estourei uma correia de uma scooter minha na rodovia, na Fernão Dias, aqui em São Paulo. Eu estava chegando em Mariporã e por muita sorte eu já estava chegando em Mariporã e eu só precisei embalar um pouco a scooter e descer. Vamos para um cenário hipotético. Você está na sua scooter, não sei qual a cilindrada da sua scooter, mas a gente tem scooters aí que passam de 200 por hora, que é o caso das Yamaha T-Max e das BMW GT 650. Então você está lá bem bonito lá na sua scooter, às vezes com a sua esposa na garupa, com o seu filho ou sozinho mesmo, e você colocou uma correia de baixa qualidade para economizar uma grana. A questão financeira, cada um tem uma, isso é indiscutível, mas vamos levar em consideração a segurança em primeiro lugar. Você está lá na sua scooter na rodovia e a sua correia estoura. Se você for uma pessoa de sorte e você não estiver na frente de um caminhão, você pode jogar para a direita e você pode frear a sua scooter normal, parar e chamar um guincho. Se você for um cara com um pouco menos de sorte, mas ainda assim com sorte, e você estiver numa rodovia com 3 faixas, na faixa da esquerda, que é a pista rápida, e a sua correia estoura, você tem que andar 3 faixas para o lado para você conseguir parar a sua scooter em segurança. Então, dependendo de onde você estiver, por exemplo, numa subida,
você vai perder velocidade muito rápido e provavelmente não terá tempo de fazer essa manobra. Existem vários cenários dentro desse cenário que podem dar ruim. Por exemplo, se tiver um carro atrás de você com pressa, se tiver um carro na sua lateral, ou pior, se tiver um caminhão na sua lateral e um carro atrás de você. Então, como que você faz nessa situação? Sua correia estourou precocemente, você não estava esperando isso de jeito nenhum, porque ela é uma correia de baixa qualidade, e eu já estourei correia de baixa qualidade com 1000 e poucos quilômetros. Então, você não espera que ela vai estourar, e você está com toda a segurança do mundo viajando pela esquerda, e aí a sua correia estoura na frente de um carro, na faixa da esquerda, e do seu lado tem um ônibus ou um caminhão. O que você faz? Outro exemplo que eu posso dar aqui é um exemplo pior ainda. Quando a sua correia, ao invés dela estourar e ela esfarelar, ela enrola, ela vira um fiapo e ela enrola nas polias, travando a roda da moto. Então, caso isso ocorra, você tem um problema muito grande. Por quê? Porque independente de você ter ou não ABS da sua moto, ela vai derrapar e você vai cair, dependendo da velocidade que você tiver. Então é crucial que você mantenha as revisões da sua scooter em dia e também você use peças de boa qualidade. O que são peças de boa qualidade? Peças originais ou superiores. A original não é a melhor do mercado. A original é a que vem de fábrica e ela é feita para aquela scooter e ok. Existem correias melhores do que a original, ou seja, elas têm mais durabilidade ou elas têm mais resistência a calor, e também existem as inferiores que cobrem 70% do mercado. Então tome muito cuidado na hora de você colocar uma correia na sua scooter, peça uma correia de boa qualidade ou uma correia original. E tomem muito cuidado também com falsificações. Algumas empresas, elas estão sendo plagiadas aí na internet, então existem sites chineses vendendo correias com nome de marcas japonesas, porém com correias de procedência duvidosa. As correias japonesas são japonesas, as italianas são italianas. E ponto final. O Japão não terceiriza para a China, eles são muito rígidos nessa questão de qualidade, não desmerecendo a China, porque tem muitos produtos bons na China, mas o Japão e a Itália são países que eles evitam ao máximo terceirizar para a China, porque eles têm uma tradição e eles também têm um nome a zelar. Então, provavelmente, se você comprou uma correia de marca japonesa ou italiana em sites chineses, tome cuidado, porque essa sua correia pode ser paralela. Qual que é a importância de você manter o seu CVT em dia, você manter as suas revisões em dia? Falando somente dos riscos que você tem da sua correia, a partir do momento que você anda com a sua scooter e ela tem esse atrito com as polias, você já tem ali um material, ou seja, se tem atrito, tem desgaste, esse material, essa matéria, ela tem que sair dali e ficar em algum lugar. Então você começa a depositar detritos dessa correia e de outros componentes móveis como roletes e a própria polia, que é metálica, dentro do seu sistema de transmissão. E isso afeta muito a durabilidade de todo o sistema e também o desempenho desse sistema, caso você não faça as manutenções periódicas. Então é muito importante que você, além de usar uma correia de boa qualidade, você mantenha as suas revisões em dia. Uma curiosidade sobre as correias, e eu já peguei muitos casos assim, de correias, inclusive da Malossi, que foram montadas erradas. O que acontece? As correias, elas têm sentido de rotação. Então, as correias da Malossi e de outras marcas conceituadas, todas elas sem exceção, eu já peguei uma na mão, elas têm aqui em cima umas flechas, e essas flechas indicam o sentido da rotação da correia. Então, se aqui é a polia da frente e aqui é a polia de trás, ela vai estar rodando nesse sentido. Essa flecha então tem que estar virada para frente. Você pode simplesmente montar errado com a flecha para trás. Isso vai acarretar em um problema muito grande. A sua correia vai estourar antes da hora e aí você vai ter um problema mesmo com uma correia boa. Então presta muita atenção na questão do sentido de rotação da correia na hora de montar essa correia. E você que é o consumidor final, a pessoa, o leigo, né, que não sabe, não vai mexer na scooter, ele vai pagar para um mecânico fazer, dê preferência aí às empresas, às oficinas que têm conhecimento pleno em montagem de e-scooters, porque se você levar num mecânico que só mexe em moto, existe uma chance dele montar errado. Então a chance, caso ele não saiba, é meio a meio, né? Você tem 50% de chance de montar certo ou errado. Então observa bem esse ponto aí. Então tem algumas cidades aí pequenas que não tem pessoas especializadas em scooter,
e aí você tem que recorrer àquele mecânico lá tradicional da cidade, mas aí você dá esse toque nele para você não ter problemas aí com a sua correia. Um sintoma muito comum nas correias quando elas ultrapassam os limites de uso dela, geralmente estipulado no manual de serviço da scooter, ou seja, quantos milímetros que ela tem que ter mínimo. Então, um exemplo, uma correia dessa tem 22,8 e o desgaste máximo dela é 21,8. Então, quando você for fazer uma revisão, o mecânico pega um paquímetro, mede esse desgaste e ele vê se está aceitável ou não. Isso é normal, isso funciona para pastilha de freio, funciona para disco de freio, e é absolutamente normal. As peças de desgaste, ela tem um desgaste máximo e após esse limite você corre alguns riscos, né? No caso da pastilha, você vai encostar o metal no metal e vai perder o seu disco, e no caso de uma correia você vai sentir alguns sintomas. Um dos sintomas que você vai sentir aí quando você tiver com a correia que já ultrapassou o limite de uso dela, é que ela vai patinar muito na hora da arrancada. Então, se você der uma arrancada brusca de acelerador cheio, e não sei numa scooter original, mas no meu caso, eu já testei na Burgman, por exemplo, ela patinava. Sabe o carro quando você passa numa poça e molha a correia dentada, que fica um ruído quando você vai acelerar? É um ruído um pouco parecido com aquilo, é bem mais baixo, é claro, mas você consegue ouvir um ruído, às vezes não, e você sente ela patinando, você sente que tem um delay, ou seja, a correia ela vai girar algumas vezes, até a polia da frente, a polia móvel, fechar, ganhar um pouco mais de velocidade para os roletes subirem e ela fechar um pouquinho mais para tracionar. Então você acaba perdendo um pouco dessa arrancada, ou seja, você tem um delay maior na arrancada e você tem também uma perda de velocidade final. Isso é uma característica irrefutável. Quando você está andando com a correia muito fina, como as polias trabalham com atrito lateral, quando você está andando com a correia muito fina, essa correia ela não consegue ter atrito com as pontas da polia, que são as partes que dão a velocidade alta, ou seja, quando você está lá numa velocidade cruzeiro, você está usando as partes altas da polia móvel e fixa, as polias dianteiras. Você não consegue chegar no limite dela porque a sua correia está desgastada, tá? Então você tem que prestar atenção nisso também. Outro ponto que você vai sentir muito e também vai sentir no bolso é a questão do consumo de combustível. Quando você está andando com a correia mais fina, ela tende a girar mais vezes ali em falso e a scooter tende a perder mais arrancada, mas às vezes até um pouco de média numa retomada, você perde um pouco que ela sempre vai dar aquela patinada e o motor sempre vai estar exercendo uma força em vão, porque essa força, essa energia do motor não está sendo transmitida adequadamente para a roda. Então você está gastando combustível à toa, então você vai sentir sim essa diferença de consumo de combustível. Muitas pessoas me perguntam sobre a possibilidade de adaptar a correia de uma scooter na outra. Até existe essa possibilidade, algumas scooters elas têm o sistema de transmissão muito próximos ou exatamente iguais umas das outras. Por exemplo, os motores da Minarelli, eles utilizam, independente da marca da scooter que esse motor está sendo aplicado, se for em uma Yamaha ou se for em uma Aprilia, eles utilizam a mesma correia. Os motores Minarelli a ar também tem outro tipo de correia, então a Minarelli trabalha com motor a água e a ar. Independente da aplicação desse motor, se é a Aprilia, se é a Yamaha ou se é a Malaguti, eles estão usando a mesma correia, desde que o motor seja água e o outro motor seja água, e outra correia para ar e que a outra scooter seja ar também. Então um exemplo clássico é a Yamaha Jog, utiliza a mesma correia da Sonic, que é da Aprilia. E a Malaguti também, existe uma Malaguti a ar que ela também utiliza a mesma correia da Jog, porque elas são motores Minarelli a ar. Algumas correias, elas servem de fato, elas até funcionam elas não foram projetadas para essa aplicação, mas elas até funcionam. As correias em V, elas têm 3 medidas e um ângulo. Então na hora de você comprar uma correia, a primeira coisa que você vai fazer é: eu quero uma correia para scooter X. É mais fácil você comprar dessa forma. Eu quero uma correia para Yamaha NMAX. Eu quero uma correia para Honda PCX ano tal, porque existe variação também de ano para ano.
Mas caso você tenha uma scooter antiga, por exemplo, onde você não encontra as correias, às vezes as pessoas recorrem às medidas. Então ela pega a correia original que está na scooter, ela faz essas medições e ela procura uma correia próxima ou igual. Esse é o caso da Yamaha Majesty 250, que é a antecessora aí, para quem não conhece, ela que é a mãe de toda a matriz ali da nossa X-Max 250. Então a Majesty ela foi comercializada no mundo e aqui no Brasil também na década de 90. É uma scooter robusta e ela foi a matriz, digamos assim, da plataforma atualmente usada na X-Max. Então algumas peças dessa Majesty 250 são as mesmas até hoje da nossa X-Max 250. Então nesse caso você pode tirar as 3 medidas, caso você se enquadre nesse grupo de pessoas que tem uma scooter antiga já descontinuada. As medidas de uma correia V-Belt são comprimento, ou seja, você tem o comprimento total dessa correia, você tem aqui a espessura, que é a espessura de atrito, né, entre uma polia e a outra, e você também tem a altura dos dentes. Com o paquímetro a gente consegue fazer essas medidas aqui, essas aqui, e com uma fita métrica você consegue fazer a medida do comprimento. E muito importante é você observar o ângulo dessa correia. O ângulo dessa correia. Vocês lembram que as polias, elas têm o ângulo, uma rampa? Então é muito importante você observar o ângulo. Por que as correias V-Belt chamam correias V-Belt? Porque ela tem essa angulação aqui, ó. Tá vendo? Ela não é reta, ela é angulada. Eu trouxe aqui para vocês uma faca e eu vou cortar essa correia pra gente ver como que ela é por dentro. Aqui uma pequena faca de passar manteiga no pão. 2000 anos depois. Pronto, cortei. Então, esse ângulo é bem discreto, mas a gente consegue notar que elas não são retas. Elas têm essa inclinação aqui. Aqui a gente consegue observar também como que ela é composta na parte interna dela, né? Então vocês podem ver aqui que ela tem essa manta mesmo então vocês conseguem notar que ela tem essa manta aqui desse material que seria tipo um tecido, né? Ele que evita que a correia seja somente borracha e evita então que ela fique muito elástica. O que acontece? Algumas empresas, inclusive aqui no Brasil, de marcas até conceituadas, estão vendendo algumas correias de uma aplicação para outra. Esse é o caso clássico aí da Citicon I e a Citicon S. Então no caso da Citicon I, ela partilha sim um sistema de transmissão muito próximo ao da Citicon S, porém a correia da Citicon S ela custa quase o dobro da Citicon I. Então quando o cliente tem que fazer a reposição, ele compara os preços e ele vê que tem essa discrepância e ele acaba às vezes comprando a correia da Citicon I. E quem fortalece essa atitude são as empresas que oferecem uma correia de um modelo para o outro modelo, sem fazer um estudo para saber se realmente funciona. Então o que acontece? A Citicon I, se você for analisar, ela tem uma correia muito próxima a essa aqui, ou seja, ela é uma correia lisa por fora, dentada por dentro. A correia da Citicon S, ela é dentada por fora, ela é dentada por dentro. É uma correia muito mais robusta, é uma correia que tem dimensões diferentes. Elas são aproximadas daí? São, mas mesmo assim elas são diferentes. Então tem empresas vendendo correias de Citicon I, que são mais baratas, para a Citicon S. Qual que é a diferença? O que isso pode acarretar? Você tem uma correia menor. Uma correia menor, consequentemente, ela já não vai trabalhar da forma que ela foi projetada. Então, as correias elas têm um ponto, as correias em V, né? Elas não ficam 100% tensionadas assim. Eu vou trocar de correia porque essa aqui está estourada, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma correia original da Yamaha Jog. Ó, correia bem usada já, correia da década de 90, original da Jog, de 94. E eu tenho essa correia, até o cheiro dela é um cheiro de correia de petróleo. Vocês podem notar aqui, ó, que essa correia ela já tem aquela marcação que eu falei, né, a marcação da posição dela, e ela também está um pouco apagada, mas ela tem aqui as dimensões. Todas as correias
tem essas dimensões, correias de boa qualidade. Essa chinesa que eu estourei nem isso tinha. Então eu vou mostrar para vocês o que muda se você coloca uma correia de uma scooter em outra sem ela ser igual. Você tem essas 3 dimensões que eu te passei e você tem o ângulo. Quando o ângulo é diferente, imagina, geralmente as correias elas variam entre 28 e 32 graus. Imagina uma correia 32 graus andando numa polia com 28, ou seja, o ângulo da polia é muito mais plano e a correia é muito mais aberta, ou seja, você tende a desgastar muito mais a borda precocemente e você vai perder essa correia com muito mais velocidade. No caso das estrias, que é o caso da Citicon I e da Citicon S, você perde muita ventilação. Essas estrias elas servem também para ventilar o sistema, então ela faz o ar todo aquele sistema ali circular ali dentro. Ela tem um ponto de captação de ar frio e ela tem um ponto de escape de ar quente. Então, a partir do momento que você troca uma correia que foi desenvolvida para aquela aplicação e ela tem estria dos dois lados, significa que aquela scooter ela trabalha muito mais quente, ou que ela tem que trabalhar mais fria para ter um rendimento melhor. E você troca por uma correia estriada só de um lado, você automaticamente acabou de prejudicar o sistema de refrigeração do sistema de CVT. Então você pode ter muitos efeitos colaterais, desgaste prematuro de rolete, desgaste prematuro de correia, porque ela vai estar trabalhando com temperaturas acima do estipulado aí pelos engenheiros que produziram essa scooter. Outro ponto que você deve levar em consideração é que as correias, quando elas são menores, você não consegue subir ela inteira na polia, ou seja, ela está rodando assim, ó, na alta, polia móvel aqui e a semi-polia aqui. Ela não consegue fazer todo o curso dela porque ela simplesmente não tem comprimento suficiente para isso. Ou seja, vai chegar um momento que ela vai ficar espremida aqui e ainda vai sobrar a polia aqui. Ou seja, ela tem que ser do tamanho normal dela, ela tem que ter o comprimento estipulado pelo fabricante. Ou seja, as correias, por exemplo, da Malossi, elas têm uma aplicação cada uma. A da NMAX é da NMAX, a da PCX é da PCX, a da T-Max é da T-Max, a da SH é da SH, e vai mudando, entendeu? Porque você tem muitos problemas se você tentar fazer essa troca. Isso aqui é uma engenharia e cada milímetro aqui ele tem um significado. Então, quando você pega uma correia de Citicon I e coloca na Citicon S, quando você estiver na estrada, você vai perceber que você perdeu muita velocidade final, como se tivesse com uma correia muito fina, só que você tem tração porque ela tem a espessura correta, porém você vai perder muita final por conta desse problema aqui, ó, o comprimento dela é menor. E se você fizer o contrário e colocar uma correia maior, ela vai ficar com uma baita de uma barriga batendo na sua carcaça do CVT até o momento de dar algum problema, ou cortar, ou rasgar, ou enfim, desgastar antes da hora, então você vai ter um problema também. Então, sugiro que vocês comprem correias com os tamanhos adequados aí para a sua scooter, para a aplicação dela. Não tenta fazer gambiarra com correia, porque isso aqui é um assunto muito sério. E é um item também que você vai trocar a cada 20 mil quilômetros, dependendo do seu scooter, 24 mil. Então, na minha opinião, não compensa economizar com correia. Coloca uma correia boa, ou coloca uma aftermarket top, ou coloca uma correia original na concessionária ou fora dela, mas use sempre correia de boa qualidade. Quanto ao desgaste dessas correias, isso vai variar muito de alguns fatores que eu já falei sobre a manutenção que você faz, como você cuida dela, da sua scooter, se você limpa ela a cada 5 mil, e também do estipulado pelo fabricante. Por exemplo, as Honda, geralmente, isso não é uma regra, tá? Você troca as suas correias a cada 24 mil quilômetros. Então, na revisão de 24 mil, geralmente nas Honda, você troca a correia, os roletes e as polias. Já nos modelos da Yamaha, não é uma regra também, você troca geralmente a cada 20 mil quilômetros a correia, a polia e os roletes. Então presta atenção na durabilidade dessa correia. É uma regra você trocar a cada 20 mil quilômetros ou 24 mil no caso da Honda? Não é uma regra. Isso é o limite que eles colocam para você andar com segurança, porque se você tiver um problema e eles colocarem que você pode andar 30 mil e você estourar essa correia antes dos 30 mil, provavelmente você vai querer
entrar com um processo contra os caras e eles também estariam colocando a sua vida em risco. Então, para você ter segurança, eles colocam uma gordura, ou seja, um tempo que você pode andar antes de você passar a correr os riscos dela estourar. Então 20 mil, 24 mil é seguro você andar com ela, e você pode sim andar depois disso. Inclusive eu andei 40 mil quilômetros com a correia na minha NMAX, 41 mil quilômetros com a correia na NMAX, uma correia da Malossi. Então quando ela foi comprada, a gente tirou as peças, colocamos as peças da Malossi e eu rodei até 41 mil e ela não estourou. Porém, estava me incomodando muito a questão da espessura dela. Eu perdi final, eu perdi arrancada, ela começou a fazer barulho e ela vibrava um pouco, então eu preferi tirar. Mas a minha vontade era usar ela até ela arrebentar, estourar, para eu saber mais ou menos, ter uma referência de quantos quilômetros que dura uma correia Malossi. E isso eu estou falando de uma correia X, Malossi X Belt, ou seja, uma linha básica, modelo de entrada. Existem também as correias XK Belt. São correias que têm composto em Kevlar na sua composição, e isso aumenta muito a vida útil dela. Tocando nesse assunto, entre correias de Kevlar e correias com compostos mais simples, que é o caso do algodão, as pessoas também têm muitas dúvidas em relação à diferença entre elas. Não é muito bem a durabilidade, não é só nesse ponto que a gente toca. A correia em Kevlar, no meu ponto de vista, que eu atualmente estou usando uma e eu usei por 40 e poucos mil quilômetros uma que não era da mesma marca, eu sinto que elas, quando submetida a altas temperaturas, ou seja, quando você está na cidade, por exemplo aqui em São Paulo, que tem muito farol, toda hora você está arrancando, ou quando você vai fazer uma viagem, igual às vezes eu faço, eu fui para o Mato Grosso do Sul de NMAX, eu já fui para o litoral várias vezes, litoral norte, eu já fui para Minas. Então eu sinto que ela fadiga menos quando você está em altas temperaturas. Ela tende, e isso faz um pouco de sentido, ela tende a ficar menos elástica, ou seja, a correia ela é uma borracha, e borracha quando submetida ao calor ela fica mais maleável. Essa manta de Kevlar que fica dentro dela, ela evita que essa correia fique muito elástica e que perca desempenho durante as suas viagens. Então basicamente, na minha opinião, o maior benefício é esse, e não só a questão da durabilidade, porque eu já ouvi relatos de pessoas que também rodaram 30 e poucos mil quilômetros com correias originais de fábrica, ou seja, dá para rodar, só que você tem aqueles efeitos colaterais que eu já falei anteriormente. Então o ponto da durabilidade é e você também fica refém dela estourar a qualquer momento, você nunca sabe quando que ela vai estourar. No meu caso eu fiz apenas para fins de estudo, para conhecimento próprio e para passar para vocês também esse meu relato. Mas eu não aconselho que vocês rodem tanto assim com a correia, porque você pode sim colocar sua vida e também a vida de outras pessoas em risco. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos vocês aí por terem assistido. Eu peço para vocês que deixem um like, isso não custa nada. Deixa também um comentário aí se você tiver alguma dúvida, alguma observação a fazer sobre esse vídeo aqui. E também compartilha nas suas redes sociais aí, manda o vídeo para os grupos que você participa, para algum amigo que está entrando nesse mundo das scooters agora. Provavelmente você vai ajudar alguém aí a entender um pouquinho mais sobre o assunto. Eu também não abordei todos os assuntos relacionados à correia, porque tem muita coisa que é técnica demais. Isso aqui é engenharia pura, então são coisas que são irrelevantes para nós meros mortais aí, usuários da scooter. Os principais assuntos eu mencionei aqui nesse vídeo, que são assuntos relevantes para o dia a dia, e também para você poder fazer uma viagem com segurança, ou para você fazer uma manutenção com segurança na sua scooter, e às vezes até para você passar para o seu mecânico que não conhece tão bem e tirar algumas dúvidas dele. Então eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.